Olá, amigos e amigas. Estamos aqui dando início ao sexto episódio do Juiz Maior, o podcast da Advocacia dos Carnaubais. Nesse episódio, temos a honra de receber o Dr. Bruno Rangel. Dr. Bruno Rangel, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor aqui da subseção de Campo Maior. É um prazer em recebê-lo, Dr. Bruno. Muito obrigado, doutor Arthur. É um prazer para nós aqui também estarmos participando desta edição do Jus Maior, uma ferramenta importante aqui para a advocacia dos carnaubais, para estar levando informação e conhecimento para os colegas advogados e também para o jurisdicionado que tiver a oportunidade de acompanhar. Doutor Bruno, para darmos início ao nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco da sua história como advogado aqui na subseção de Campo Maior, no território dos Carnaubais, como tem sido a sua atuação, como foi no seu início na advocacia. Conte um pouco para a gente, para os colegas. Doutor Arthur, o nosso início na advocacia é aquele início, como boa parte dos colegas advogados, um início bem difícil. Venho de uma família sem tradição, que não tinha até eu ser o primeiro, pessoa formada em um curso superior, né? Resolvemos apostar na advocacia como uma oportunidade de mudança de vida, né? Tanto para a gente quanto para aqueles que tiveram a oportunidade de nos confiar a procuração para estar resolvendo suas demandas. E me formo em 2016, no final de 2016, consigo antecipar o curso pela Universidade Estadual do Piauí. E antecipando o curso, vou atrás de conseguir minha carteira para dar o início na tão sonhada profissão, né? Ainda sem as certezas de um escritório, de uma base, mas queria ter a carteira para correr atrás, né? Sempre foi esse o nosso objetivo. E com carteiras em mãos, as possibilidades, as portas se abriram para a gente, né? A gente conseguiu um espaço no escritório do Dr. Gilberto, a quem, inclusive, sou muito grato. Dr. Gilberto Azevedo, né? Ex-presidente aqui da Exatamente. subseção de Campo Maior. Foi uma pessoa que abriu as portas do seu escritório e foi ali que iniciou a nossa trajetória na advocacia, né? Mas, enquanto estagiário, já tive a oportunidade de passar por vários outros escritórios aqui, Dr. Artônio, doutora Natiele, e na defensoria. Inclusive, tive a honra de ter trabalhado com Vossa Excelência na defensoria. Muito aprendizado, Muito né, Bruno, aprendizado. na defensoria. E, partindo então, a gente, nesse trabalho com o Dr. Gilberto, a gente, em parceria com o Dr. Antônio, que hoje é meu sócio, a gente resolveu mais uma vez apostar num novo, em botar a cara no sol, e resolvemos montar o nosso escritório, né? Que já estamos no mercado já há 6 anos aproximadamente. E eu de advocacia farei 9 no próximo ano, né, em fevereiro. Então, é uma carreira que a gente tem construído baseado em muita vontade, em determinação, em sempre buscando melhorar de vida, melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso entorno e melhorar a vida das pessoas que confiam no nosso trabalho. Entendi, doutor Bruno. Essa questão dos estágios, dessas experiências, elas fazem muitas diferenças, né, na nossa formação como profissional. Como você falou também, tive o prazer de estagiar lá na Defensoria Pública e é um lugar que a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para agregar. Foi muito interessante esse estágio. E só para completar, doutor Arthur, e pontuar que essa formação ela vai além do direito, da prática jurídica em si. Ela constitui, ou pelo menos constituiu para mim, eu imagino que para quem teve a oportunidade de ter um estágio desse, para a formação cidadã. Né? Você lida com pessoas que veem na defensoria a última saída para conseguir ter os seus direitos garantidos. Então, É uma formação mais humana, né? humana. É Perfeito. basicamente isso. Doutor Bruno,
A gente sabe que seu campo de atuação é o campo de atuação mais voltado para o direito do consumidor. É, Você também teve início lá no juizado especial aqui de Campo Maior, nos outros juizados especiais da Redondeza. Como foi essa experiência? Fale aí para o jovem advogado. Eu costumo dizer que a minha experiência com direito do consumidor foi antes mesmo de começar a advogar, né? Eu, enquanto estudante, gostava muito de ter os meus próprios livros, né? Fazia o esforço possível para estar comprando meus livros. E uma vez ou outra via a empresa, a, A a editora. editora, atrasava as entregas ou não entregava. E aí começaram as minhas primeiras atuações atuando em causa própria, né? No juizado. Sim, Então, essa atuação vem desde de os estágios ainda. Aquele negócio de você estar cursando e querer ter os seus direitos garantidos, começaram por aí, e a continuidade dessa atuação no direito do consumidor veio para a advocacia, né? E, sem dúvidas, essa atuação foi muito focada nos juizados especiais, que é a porta de entrada para a jovem advocacia, sem sim, sombra de sim. dúvidas, né? E é o que hoje até me entristece, de certa forma, ver o cenário que se mostra os juizados especiais. Eu tive a oportunidade de estar indo em Teresina, em uma das sedes do juizado especial de lá, para despachar um processo, e me deparei outro dia, doutor Arthur, com um cenário desértico do juizado especial. Então, assim, aquilo me trouxe as lembranças de como foi o meu início da advocacia e a importância que o juizado teve para a minha formação enquanto advogado também. Sim, Porque muitas vezes eu ia para o juizado e ali pelos corredores eu encontrava advogados mais experientes, aqueles advogados que eram, de certa forma, uma referência para a gente, ali que estava começando, e ainda hoje são. E eu encontrava eles pelos corredores do juizado. Muitas vezes eu parava por ali para ouvi-los, para saber, rapaz, o que é que esses caras conversam, do que é que eles falam. sim. E me deparando com aquele cenário de juizado que eu tive a oportunidade de presenciar recentemente, que eu não via servidores, fui no gabinete, entrei na sala, não tinha ninguém. Fico pensando na dificuldade que é hoje para a advocacia, para a jovem advocacia que não tem essa oportunidade de ter esse convívio, esse corpo a corpo com servidores, com outros advogados, que para mim, particularmente, foi uma experiência muito enriquecedora, né? E me entristeceu muito me deparar com isso, por conta de que esse começo na advocacia, essa situação de estar lá presente, de viver a advocacia física, de tato, de mão a mão, ter feito muita diferença. Muito do que eu sou hoje como advogado, eu devo a isso. E, Entendo. Foi, somos contemporâneos, sim, né? E essa experiência do juizado especial realmente foi uma experiência muito, muito bacana. É uma coisa que a gente aprende muito, né? Tem a questão do network, a gente está ali conversando, batendo papo. É uma experiência que ela teve essa mudança, doutor Bruno, logo após a pandemia, né? sim. Logo após, não, com o início da pandemia. Veio a pandemia, aí houve essa questão também da tecnologia, da questão das audiências virtuais, né? Da construção desse ambiente virtual, né? Até mesmo de Sim, atendimentos. sim. Mas foi muito bacana, bem lembrado. Tenho também só que agradecer por ter passado esse tempo aí e ter tido esse aprendizado. Muito bacana. Doutor Bruno, agora a gente vai trabalhar um tema bem específico. Uma conversa bem tranquila. Como já falei, você é presidente aqui da Comissão de Direito do Consumidor e vamos tratar hoje no podcast sobre esse tema, direito do consumidor, que é um tema muito importante para a sociedade campo-maiorense, para a sociedade do território dos Carnaubais, porque a gente vive diariamente relações de consumo. Queria que você explicasse. Eu sempre gosto de começar um tema sabendo o seu contexto histórico, que eu acho bem interessante para que todos saibam de onde surgiu aquele tema específico. Queria que você falasse um pouco para a gente do contexto histórico do direito do
consumidor? Pois bem, doutor Arthur, é um tema de grande relevância e sempre muito atual, né? Por se tratar de relações que você convive diariamente com elas, né? E são relações voláteis. Num dia mesmo, às vezes, você consegue estabelecer dezenas de relações de consumo. Então, assim, diante desse cenário, é importante a gente chegar no ponto em que estamos, né? Mas, como tudo no mundo, existe um contexto histórico que nos Sim, permitam entender até onde chegamos, né? Mundialmente falando, antes mesmo de Cristo, a gente tem informações de positivação de dispositivos que versavam no que a gente hoje entende por direito do consumidor, ainda em Hammurabi, em Código de Hammurabi, né? Aquela lei de Talião que a gente falava. Então, lá tinham alguns dispositivos da lei que, guardado o contexto histórico e os seus exageros, tratavam de algumas relações de empreitadas, de construções, que tratavam um pouco de responsabilidade objetiva, se, de asse- boa-fé objetiva, se assemelhavam, né, com com alguns dispositivos que a gente tem hoje, guardada a proporção e o contexto histórico de cada uma Sim, delas, sim. né? Vindo para o Brasil registrou no Código Comercial também alguns dispositivos, o Código Comercial de 1840, mas viu-se a necessidade, apresentou-se necessário ter um dispositivo legal que versasse exclusivamente sobre o tema, a partir da década de 70, né? Que, inclusive, em 76, foi criado o primeiro PROCON em São Paulo, e de lá para cá foram sido criadas políticas públicas mais naquela região do país, que é a região mais mercantilizada mesmo, em que o comércio começava a aquecer e foi vendo essa necessidade de ter essa proteção regulamentada, né? Foi quando criaram ali o primeiro PROCON. Sim. E em 1988 foi promulgada a nossa Constituição atual, né, vigente, Constituição de 88, e no corpo da Constituição, no artigo 5º, vem a proteção e defesa do consumidor como direito fundamental, artigo 5º, inciso 32, né? E nas disposições finais também daquela Constituição, já havia uma previsão de que fosse providenciado a confecção do Código de Defesa do Consumidor, né? O Constituinte havia estabelecido um prazo de 6 meses para que ela promulgasse para edição e promulgação do Código, mas foi um pouco tardio, mas veio a ser promulgado em setembro de 1990, né? Que, inclusive, agora fará 35 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, naquele período de 76 até chegar a 90. 90, que foi quando foi promulgado, o Brasil convivia com inflações absurdas, né? E um cenário de incertezas, de poucas informações prestadas pelos fornecedores, que foi chegando-se a esse caminho, né? Esse diálogo para chegar a um código que tratasse exclusivamente dessa proteção e defesa dos consumidores. Então, basicamente, chegamos ao que temos hoje de Código de Defesa do Consumidor através dessa necessidade de ter um código que contemplasse o máximo de relações possíveis do nosso dia a dia, né? Sim, Então, sim. hoje completamos, agora em setembro, dia 11 de setembro, comemoraremos 35 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Esse contexto histórico, doutor Bruno, ele é interessante porque a questão da evolução da sociedade. A Sim, partir do momento que nós vamos evoluindo, as relações sociais elas vão evoluindo, o legislador ele é provocado para que ele faça um dispositivo que ele possa dar uma segurança dentro dessa relação específica, sim. né, que é a relação de consumo. E a partir daí, o que você acha, é, o que o consumidor, quais foram os maiores benefícios que o consumidor teve com a edição desse Código de Defesa do Consumidor? Doutor Arthur, eu poderia citar aqui vários benefícios, né? Mas o que eu interpreto
mais relevante é aquele que impulsiona ou que dá condições do exercício daqueles direitos, né? O Código de Defesa do Consumidor vem como acompanhando aquele ritmo da Constituição Cidadã, aquela apresentação de direitos e garantias fundamentais, para exatamente contemplar o consumidor dentro dessas relações estabelecidas. Então, dos direitos e garantias que a gente entende relevantes, o que mais me chamou a atenção foi o enquadramento do consumidor na condição de vulnerável e hipossuficiente, né? Vulnerável é o quê? É o legislador entender que dentro daquela relação de consumo, o consumidor ele está em desvantagem com relação ao fornecedor, seja por razões técnicas, seja por razões de informação, por não deter informações, ou seja por razão econômica, né? E dentro desse cenário, o legislador interpretou o consumidor vulnerável e hipossuficiente que nas relações processuais estabelecidas no judiciário, já mesmo na parte jurisdicional, o consumidor goza de uma posição privilegiada, vamos dizer assim, no que diz respeito à produção probatória, né? Essa condição de hipossuficiência trouxe ao consumidor, entre aspas, o benefício de exercer os seus direitos, mas ter em seu benefício uma inversão do ônus da prova, por essa vulnerabilidade que ele ocupa dentro daquela relação. Então, assim, às vezes, via de regra, o ônus da prova cabe para quem alega, né? E na relação de consumo, especificamente, o legislador É para ver entendeu a a inversão do inversão. ônus da prova. Então, nesse contexto, o exercício dos direitos previstos no Código do Consumidor fica mais viabilizado, porque você já imaginou o consumidor, dentro dessa vulnerabilidade que ele está na relação de consumo, ele tem que provar tudo que ele alega, não detendo informações técnicas, conhecimentos técnicos, poder econômico, né? Então, um dos principais pontos que eu vejo dentro da efetivação do direito do consumidor é essa situação da vulnerabilidade, do legislador ter estabelecido e atribuído a vulnerabilidade e essa hipossuficiência, que no aspecto prático é o que torna mais efetivo aqueles direitos, né? Sim. Não foi a edição do código e a previsão de uma dezena de direitos algo em vão. Ele deu instrumento para que esse direito fosse, seja judicial, no caso da inversão da prova, seja administrativo, né? Então, dos principais pontos, o que eu levo como e considero fundamentais para o exercício desses direitos seria isso. Muito interessante, muito interessante. Essa questão da vulnerabilidade e da E hipossuficiência. hipossuficiência. Esses dois pontos eles fazem muitas diferenças, tanto na via administrativa como na via judicial que você bem citou. Doutor Bruno, fazendo um contraponto, a gente falou de uma situação que você elenca como de grande valia para o consumidor, dentro, claro, do Código de Defesa do Sim. Consumidor. Fazendo um contraponto, o que você considera como um dos principais entraves ainda para o consumidor atualmente? Doutor Arthur, a gente já até introduziu, falando sobre a parte histórica e a evolução da sociedade, e a gente chega no ponto em que o código, em um dado momento, não consegue acompanhar as relações estabelecidas entre consumidores e fornecedores, né? Então, hoje eu poderia apontar como um dos principais pontos de dificuldades esse acompanhamento legislativo, né? Então, assim, existem situações jurídicas hoje recentes que não são contempladas pelo código, né? E aí entra no ponto que você falou, que instiga o legislador a estar atualizando-se, né? E com o advento da tecnologia, do e-commerce, do marketplace, a gente tem se deparado com bastantes situações que o código
de forma expressa, não prevê, né? Então, eu vislumbro essas situações como um contraponto para esse código, né? Apesar de entender que a base principiológica, justamente nesse ponto em que consideramos a vulnerabilidade e a insuficiência do consumidor, possam dar condições do julgador, no caso do Poder Judiciário, diante do caso concreto, né, que não está previsto expressamente no Código, dar uma solução mais equânime, mais que possa pacificar aquela situação que ainda não está legislada, não está expressamente prevista na legislação. Então, eu apontaria, nesse momento, essas mudanças sociais que a gente passa, principalmente após a pandemia de 2019. Certo. Falando dessa questão que você trouxe aqui para a nossa conversa, do e-commerce, dessas relações digitais, como o direito do consumidor ele está tratando essas relações? Porque a gente sabe, doutor Bruno, que essas relações elas costumam evoluir acompanhando a evolução digital. Sim. E a evolução digital a gente tá presenciando hoje é uma evolução que ela não tem um limite de velocidade. Ela é uma evolução muito rápida. Talvez entre até nesse ponto o fato do legislador não estar conseguindo acompanhar essa evolução tão rápida. Quais são os mecanismos que estão sendo utilizados para que para que a gente possa minimizar os danos para os consumidores nessas relações específicas? Pronto, doutor. Muito interessante esse ponto que você colocou agora. Hoje, em virtude dessas relações digitais, desse comércio digital que vem se consolidando e cada vez mais progredindo para sua constatação, para sua petrificação. Então, algo que já é uma realidade, que não é novidade e que a cada dia que se passa está cada vez mais consolidado, na verdade. E o legislador realmente não tem condições de acompanhar, até porque existe um processo legislativo, existe uma política também por trás desse processo legislativo. E ainda que fosse empenhado só nisso, não iria dar conta, porque todo dia surge uma relação, são estabelecidas relações diferentes e não conseguiria acompanhar de forma alguma. Mas daí parte também nós, enquanto operadores de direito, tá buscando também soluções, né? Da parte do legislador, e especificamente por tratar dessas relações digitais, a gente já tem até alguns dispositivos, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que uma preocupação muito grande hoje, além dos golpes e fraudes que são cometidos através desses ambientes virtuais, são a conservação e a utilização desses dados por essas empresas, né? A partir do momento que você faz um cadastro naquela empresa para fazer compras, seja de qual área for a empresa, você está com seus dados lá. Hoje, na verdade, em 2018, salvo engano, foi editada essa lei, promulgada, e é um dos instrumentos que a gente tem à disposição hoje para tentar frear. Mas, como a gente sabe, é 2018. De 2018 para cá, já são 7 anos. Então, assim, muitas relações também já se renovaram, se atualizaram, que entendo que não tenha como acompanhar aquela legislação, né? Mas, dentro dessa perspectiva, o operador de direito exerce um papel importantíssimo. Nós, enquanto operadores, o judiciário, enquanto apreciadores das demandas, deve estar bem atento ao que está acontecendo no ambiente virtual e, na minha concepção, na nossa concepção, com base nisso, estarem tomando os melhores apontamentos, né? O Código de Direito do Consumidor não é um código obsoleto, velho, na minha concepção, apesar de estar
na véspera de completar os seus 35 anos. Eu entendo que tem uma base principiológica muito bacana e cabe ao judiciário também buscar dar Observar essas observa novas nossas tendências, né? novas tendências, mas sem abandonar aquela base, aquela razão de ser do Código do Consumidor. Como A essência a básica essência dele, né? básica dele, né? Porque a gente não vai conseguir nunca positivar todas as relações Sim. possíveis, mas essa base ela é uma referência para aquilo que para onde você quer caminhar. É não perder o Não perder parâmetro, o né? parâmetro para trazer a melhor solução possível. Sim, muito interessante. Falando dessa situação da gente não deixar de lado o Código de Defesa do Sim, Consumidor, usar ele e deve ser usado como parâmetro sim, nas relações, relações passadas e relações futuras. sim. O que me chama a atenção é que a gente vai em determinados estabelecimentos comerciais e tem um códigozinho de defesa do consumidor lá, guardadinho, né? Guardadinho. Se você precisar. E é determinado por lei, né? Que o Sim. estabelecimento comercial tem que ter, que é para Formar informar ao consumidor quais são os direitos. seus direitos. Muito interessante, doutor Bruno, esses pontos. É, trazendo um pouco do direito do consumidor para a advocacia. Eu queria que você falasse um pouco para a jovem advocacia, para os colegas advogados, como está o mercado de trabalho dentro desse nicho específico de direito do consumidor. Doutor Arthur, trazendo para a nossa realidade da advocacia e para aquilo que a gente vê também no cenário nacional, para não ir muito longe, né? Quando falta, quando tem legislação prevendo todas as situações possíveis, existem problemas. Quando a legislação não acompanha, os problemas são multiplicados por números maiores ainda. Então, assim, as relações de consumo, elas acontecem todos os dias. Como a gente já traduziu aqui, num dia, às vezes, você está diante de 10, tem consolidado 10, 15 relações de consumo. Então, pela volatilidade, pela quantidade de relações que você vivencia todos os dias, você está sujeito a passar por problemas, né? Ninguém quer estar judicializando tudo e qualquer coisa e a qualquer momento de forma irresponsável. Mas para quem está começando na advocacia e pense em trabalhar na área do direito do consumidor, vai se deparar com um mercado muito amplo, cheio de problemas, infelizmente, né? Sim. É inevitável, mas vai lhe oportunizar um leque muito, muito grande de ações e permita você trabalhar com elas e está tendo esse início na advocacia, porque é uma realidade que você tem alguém em casa, tem um vizinho, tem relações estabelecidas com concessionárias, prestadores de serviço público, que são um dos entraves mais sensíveis da nossa sociedade atualmente. Então, assim, eu vejo como um bom nicho para quem deseja iniciar sua advocacia. O nosso escritório, por exemplo, as demandas judiciais do nosso escritório correspondem 60% a 70% demandas de direito do consumidor, né? São normalmente demandas de massa e para quem está iniciando na advocacia, eu vejo um bom mercado. Companhias aéreas, concessionários prestadores de serviço público, instituições bancárias, vira e mexe estão incluindo uma taxa, uma cobrança na conta de uma pessoa. Recentemente a gente viu a situação de aposentados e pensionistas do INSS com descontos nos seus benefícios. Então, assim, são relações e situações que se repetem diariamente. Então, tem um mercado muito amplo a ser explorado pela advocacia. Entendi. Hoje, doutor Bruno, particularmente, a gente observa que tem, como você falou, né, uma demanda muito grande
relacionado à questão das companhias aéreas. Sim. É uma demanda muito grande, é um subnicho, né, do direito do consumidor, que hoje o jovem advogado pode explorar esse subnicho de uma forma bem específica, porque realmente o consumidor ainda está sendo muito Exato. lesado. Temos também a questão das instituições financeiras, que, como você falou, por vezes ocorre algum tipo de situação, alguma taxa, alguma coisa que é cobrada de maneira ilegal, que isso também pode ser explorado pela jovem advocacia, pelos advogados que estão há mais tempo na rota da advocacia. Sim. Mas é muito interessante a gente abrir essa possibilidade para que os advogados entendam o direito do consumidor de forma ampla, porque aí vai abrindo espaço, abre espaço de mercado, abre espaço de conversação, porque os colegas podem vir, tirar alguma dúvida, querer alguma sugestão sobre determinado tema. Ou até mesmo, doutor Arthur, quando passa a ser explorado, a mudança do modus operandi, vamos dizer assim, dessas empresas, que muitas vezes, por exemplo, algumas empresas concessionárias de prestação de serviços públicos aqui estão habituadas a desrespeitar prazos para cumprimento de serviços ao consumidor, e aquelas pessoas em um dado momento não estão atentas aos seus direitos, que existe um prazo, não buscam o exercício daquele direito, e a empresa continua repetindo. Já teve casos que a gente começou a judicializar com uma certa frequência, aquela situação que vinha se repetindo, que a empresa passou já a mudar o modus operandi dela, porque passou a receber várias condenações relativas àquela situação. Então, o papel do advogado, além de estar informando e reparando os danos ocasionados por fornecedores, no âmbito do direito do consumidor, é também estar ajustando para que aquela situação não ocorra, né? Eu sou advogado, eu não quero que o meu cliente esteja passando por aquele constrangimento sempre. Sim, Obviamente que eu só tenho trabalho se tiver problema. Mas se a gente conseguir estabelecer e, e, e realocar aquela situação para um estado de pacificação em que o consumidor não tenha problema, mas com aquele caso, é algo muito válido, né? Porque assim, a advocacia vive dos problemas, mas a pacificação sim, promovida sim. pelo trabalho da advocacia também é algo que deixa uma marca na vida da pessoa, É o né? que, De quem no consome. final das contas, é o que a gente busca, né? Sim, Essa tão sonhada nada, pacificação. pacificação. A gente sabe que é muito Difícil. difícil, mas, como você bem falou, quando a gente consegue essa pacificação, também é muito gratificante para a advocacia. Doutor Bruno, como todos os colegas sabem, você é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor aqui em Campo Maior, na subseção de Campo Maior. Queria que você falasse um pouco para os colegas como está sendo essa sua atuação à frente dessa pasta tão importante da nossa subseção. Pois bem, doutor Arthur, a gente foi agraciado com esse convite, né? Feito por você, a quem sou muito grato pela confiança. E queria dizer que o nosso trabalho aqui à frente da Comissão de Direito do Consumidor ainda está engatinhando ainda, mas a gente pautou a nossa atuação nesse primeiro semestre muito a uma demanda muito frequente junto à advocacia, né? Que é relacionada à atuação do PROCON local. Atuação e estruturação do PROCON local, né? Eu acredito que nos próximos dias a gente tenha boas notícias para dar para a advocacia e, e que a gente esteja restabelecendo uma importante ferramenta para não só para a advocacia do território dos Carnaubais, mas também para o jurisdicionado que precisa daquele serviço, que aquele serviço seja prestado com excelência, né? Então a nossa atuação basicamente do início desse primeiro semestre foi voltada a essa, vamos dizer assim, reestruturação e reposicionamento do órgão num cenário
que possibilitasse que a advocacia e o jurisdicionado fosse bem recebido, né? E para frente, a gente já está em reuniões, doutor Arthur, com a nossa comissão, com a diretoria da OAB, você conhecedor disso, para tratar de ações, principalmente de finais de ano, ações de informação e fiscalização, para ser realizado no comércio local. Muito bom, Bruno, muito bom. São projetos que com certeza a gente vai botar para frente, porque como eu sempre falo, o que a advocacia busca? A advocacia busca o melhor para a sociedade. Quando nós conseguirmos equilibrar as relações sociais, nós estaremos, acredito eu, no caminho certo. No caminho certo. Doutor Bruno, a gente está chegando aqui ao final desse 6º episódio do Juiz Maior e queria lhe dizer que foi um prazer lhe receber aqui, a gente bater esse papo, é um papo totalmente pertinente, é um assunto que ele está em constante modificações, entendeu? É um tema bastante pertinente para a sociedade, porque a sociedade ela tem que saber quais são os seus direitos. E como você falou, as relações de consumo elas acontecem diariamente num volume estratosférico. Queria também aqui nesse momento agradecer aos nossos parceiros que fazem o Jus Maior acontecer. Farmafórmula Campo Maior, Ferreira Empreendimentos, Ótica Matos, parceira que está sempre com a gente, Cristo Rei Auto Center, nosso amigo Leonardo Pereira, Domingos Neto Construções, está sempre com a gente também, um grande parceiro da advocacia, Julião Prêmio, nosso amigo Julião e a Miriam, Hospital Luiz Castelo Branco, Dr. Luiz Castelo Branco sempre com a gente também. IG Joias, da nossa amiga Iris Ibiapina. Ótica Claro, parceira também que está sempre abraçando a advocacia. Maior Centro de Medicina Avançada, do nosso amigo Dr. Tony. São parceiros que acreditam na advocacia, são parceiros que estão sempre abraçando as ideias da advocacia de Campo Maior e região. Fico muito feliz com os parceiros que acreditam na real intenção da advocacia e apoiam os nossos movimentos. Doutor Bruno, queria deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais. Pois bem, doutor Arthur. Queria aproveitar, antes de fazê-las, parabenizar a diretoria, em nome de você, presidente, e todos os demais componentes, a CAAP, em nome do Dr. Antônio Rodrigues, por promoverem e fazerem acontecer, também juntamente com os parceiros, que sem eles não seria possível, fazer acontecer esse ambiente de informação, esse canal de informação aqui, de diálogo, de conversa proveitosa sobre temas variados para a advocacia e para o jurisdicionado local, né? É muito válido e enriquecedor a experiência. Sou muito grato pelo convite. Espero participar em outras oportunidades e trazer mais conteúdo para que a gente possa estar levando informação. E, enquanto Comissão de Direito do Consumidor, queria deixar o convite e portas abertas para os amigos advogados que têm interesse de participar. É muito importante, é uma comissão que tem muito trabalho para ser feito ainda e, sem sombra de dúvidas, é importante demais que a gente conte com a participação dos colegas advogados. Quem está iniciando na advocacia, quiser participar, trocar experiências com a gente. A comissão hoje é composta por mim, Bruno, Rangel, a vice-presidência com o doutor Antônio Maria e a secretaria-geral com o doutor Leônidas Paz, né? Então, queria mandar um abraço também para os amigos e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, né? Me alongando um pouquinho mais aqui, é um ambiente completamente novo para mim. Sou um cara que sempre tive uma advocacia muito discreta e estou participando hoje, quebrando um tabu aqui e espero que em algum momento possa repetir para ir aprendendo a conversar
Vai ser, Tem a vai telas. ser. É como eu estou lhe falando. Que é um ambiente que vai acolher todos, entendeu? A nossa intenção é trazer toda a advocacia de Campo Maior e região para participar. E fique à vontade. Logo, logo você está aqui apresentando também, tá bom? Doutor Obrigado. Bruno, um prazerzão estar com você nesse momento, tá bom? Um abraço e gostaria de pedir a todos, vão lá, curtam, compartilhem. Muito bacana o nosso bate-papo. Um abração, meu amigo. Tudo bom.